Aí, torcedor nacionalino, estamos aqui com mais um episódio aqui do programa Voz Nacionalina. Dessa vez vamos trazer a entrevista aí do Mário Cruz, que foi concedida à Rádio Difusora do Amazonas. Então pegamos aí a entrevista dele, onde ele fala toda da parte administrativa do clube, o Nacional, que dia 16 vai apresentar o elenco. A torcida está esperançosa e está na expectativa. Mas vamos ouvir aí o que foi que ele falou na Rádio Difusora do Amazonas. Zezinho Bastos apertou até onde pôde, Roberto Cuesta e o nosso amigo, aí o apresentador, fez o sorteio da camisa no final. E bora ver quais são as novidades que ele trouxe aí na Rádio Difusora do Amazonas. Nacional é o nosso tema de hoje. Está conosco aqui nessa mesa o Mário Cruz, que é o vice-presidente administrativo e financeiro do Nacional. Vamos falar hoje de gestão, vamos falar de investimento para a temporada 2025. Fala, Mário, tudo bem? Bem-vindo conosco, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Zezinho. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar falando sobre futebol amazonense, sobre nacional e falando com todo torcedor nacionalino, né, que com essa nossa nova gestão a gente está recebendo muita procura dos torcedores. Sempre tem essa, vamos dizer, essa empolgação, né, natural que uma nova gestão traz. O presidente Saulo está bem empolgado, ficou muito agradecido com o convite, com a nossa eleição. Então a gente espera tudo do melhor para o Nacional nesse triênio que faz parte da nossa gestão. Show de bola. Vamos nessa então falar um pouquinho sobre os investimentos, né? Porque, Mário, a gente tem conversado com os dirigentes, falado com quem vai tocar o futebol amazonense para o ano que vem, para essa temporada 2025, e é unânime a impressão de que nós teremos um campeonato muito interessante, muito disputado, também por conta do investimento, da organização que os clubes vêm demonstrando, dos discursos de investimento não fora da, digamos assim, da realidade que nós vivemos, mas um investimento responsável. É o que a gente tem ouvido de todos os dirigentes que vêm aqui conosco para bater um papo sobre o ano que vem. E muitos dos dirigentes falam, cara, esse campeonato vai ser bom, vai ter o Amazonas que está na Série B, tem as cotas de TV, o investimento da Série B e tudo mais, tem o Manaus que tem também o seu calendário, então vai ter a Copa do Brasil, teremos o Manauara que tem um investidor, e muita gente fala, olha, o Nacional vem forte também, o Nacional está vindo com uma nova gestão, vai ter investimento, vem forte, então isso vem dos adversários e dos rivais também. Em que pé anda, Mário, nesse momento, você como nosso diretor, né, o vice-presidente administrativo e financeiro do Nacional, em que pé anda o investimento, o levantamento de investimento para o NASA vem forte mesmo, com um elenco que possa brigar pelo campeonato? Então, Rafael, assim, a gente assumiu a gestão do clube agora no meados de novembro, no dia 16 foi a nossa eleição no clube. E assim, é sempre difícil, eu acredito que todos os gestores comentam a mesma dificuldade que tem de você captar patrocinadores, de você conseguir um certo investimento no clube. Então, a nossa gestão vai ser uma gestão focada inicialmente no futebol. Tudo que a gente está buscando hoje, os patrocinadores, os apoios, as parcerias, são para que o nosso futebol seja montado uma equipe competitiva, com o pé no chão. A gente está fazendo uma pequena reforma no nosso centro de treinamento. A gente acredita que é peça fundamental para que o clube tenha um desempenho relevante na competição, seria esse apoio no centro de treinamento. Como você falou, a dificuldade que a gente tinha alguns anos atrás, você vê que, como a gente fala, o sarrafo hoje do futebol amazonense aumentou. A gente tem um clube que disputou 3 anos seguidos a Série C, que foi o Manaus, e tem hoje um centro de treinamento. A gente tem o Amazonas que está na Série B, vai disputar o 2º ano de Série B, tem direito de cota de transmissão, que são os valores bem altos para a nossa realidade amazonense. Também está contando com uma estrutura de campo. A gente tem o Manauara, que todo mundo sabe, hoje tem, eu acho, que o CT mais preparado de Manaus. A gente tem o Princesa dos Solimões, que tem uma estrutura boa em Manacapuru. Tem o Parintins, que tem uma estrutura boa na cidade de Rio Preto. Então, assim, o futebol amazonense, ele subiu de nível considerável nos últimos anos. E, paralelo a isso, a gente está conseguindo encontrar empresas que estão interessadas mais no investimento de clubes. A gente tem uma visão diferenciada hoje para o futebol. E o Saulo, não é? Nosso presidente, como sendo uma pessoa que é extremamente apaixonada pelo futebol,
ele está desprendendo muita energia para que a gente consiga esses apoios e que a gente consiga fazer uma boa competição, na medida que a gente não faça nenhum tipo de tomada de decisão exagerada ou, como é que eu posso dizer, que a gente tenha problemas posteriores. Responsabilidade faz parte, então, dos planos agora do Nacional também. Isso. A gente tem um projeto aí de 3 anos, inicialmente, então, assim, a gente acredita que esse ano é o principal. E aí a gente tem que pensar também sempre no segundo ano, no terceiro ano, enfim, investimento com aquele pé no chão, né? Ô, Mário, o Nacional, o ano passado, este ano, digo, ainda não acabou o ano, né? Ele priorizou a Colina como o mando de campo, tá? E você fala muito em investimento que o torcedor quer. O que pode fazer para evitar o Nacional jogar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 3 da tarde, na Colina, que não vai quase ninguém? Então, Zezinho, eu fui representante do Nacional nos 2 primeiros conselhos técnicos da federação. Oba. E isso foi um ponto que a gente discutiu, que hoje a gente encontra quando tem uma dificuldade. O estádio do Carlos Amit, que é o estádio que chamam de Coroado, ele vai passar por uma reforma, então pode ser um estádio que a gente não tenha, pelo menos inicialmente, nas primeiras rodadas do campeonato. A Colina hoje seria o único estádio 100% disponível para a disputa do campeonato amazonense. No entanto, o nosso departamento de futebol entende que o Nacional hoje tem condições de indicar a Arena da Amazônia para disputar suas partidas também em paralelo com a Colina. Porque a Arena da Amazônia ela proporciona hoje um palco diferenciado para você ter o futebol. Então, sempre que for possível, a gente vai conseguir aí indicar a Arena da Amazônia para estar recebendo jogos do Nacional. Fato novo, né? Fato novo e importante, né? O Nacional levanta a mão e diz, eu tô aqui, né? Eu tô nas paradas para enfrentar as dificuldades e os valores da Arena da Amazônia, né? Que tem as suas particularidades, não é apenas a questão de querer jogar na arena. Você tem os compromissos financeiros em relação à arena. Importante informação, Mário. O Nacional, tenho dito, o Nacional precisa retornar às grandes competições. O Nacional não pode deixar o seu apaixonado torcedor envelhecer. Eu tenho um carinho gigantesco pelo torcedor azulino, a nossa amiga Itaci, torcedora desde os anos 80, você ainda não tinha nem nascido. Esse torcedor do Leão da Vila Municipal precisa, Natan da Apaixonaça, esse torcedor precisa voltar a ter alegrias. Mário, eu te pergunto, você do administrativo, o Nacional hoje ele está integrado, o futebol e o administrativo, a arrecadação do Nacional, das suas instalações, elas estão à disposição do futebol ou a vida do Nacional social, digamos, é para um lado, a vida do futebol é para o outro? Por que eu pergunto? Porque o Nacional, ele é um clube que, diferente da maioria esmagadora, ele tem as suas instalações. Ele tem um parque aquático, ele tem uma sede social, ele tem instalações para se alugar. Então, existe essa integração total hoje com o futebol profissional? Então, Roberto, hoje a gente está no momento ainda de transição, né? Como a nossa gestão é uma gestão recente, a gente está nesse período de transição até o final de dezembro, para que a gente equacione todas as situações que o clube traz de gestões anteriores. Então, inicialmente, hoje a gente tem 2 nacionais. A gente tem o Nacional Futebol e a gente tem o Nacional Sede, que envolve todas essas estruturas que você falou. Nesse momento de transição hoje, a gente separa bem essa questão da sede do futebol, até porque a gente tem a previsão de iniciar os nossos trabalhos agora meados de dezembro, e aí a gente está fazendo essa separação para que a gente não tenha nenhum tipo de se confundam as coisas. E aí, além do projeto Nacional Futebol Clube dentro de campo, o presidente Saulo também tem o projeto Nacional Futebol Clube Sede, para tentar voltar a dar um pouco mais de vida à sede do Nacional. Se possível, eventos, com algumas mudanças que a gente entende hoje serem necessárias. E ser rentável, né? Ser rentável para o clube num todo.
Perfeito. O Mário, o Campeonato Amazonense, nos últimos anos, ele se pauta para os vencedores que investem. O último agora é um exemplo. Campeão Manaus, vice Amazonas, terceiro Manauara. Certo? O Nacional tem uma base financeira para dizer eu vou investir conforme o investimento desses três equipes. Três não, agora são 4 Parintins, né? Eu queria até aproveitar essa deixa do Zezinho aí, Mário, até para falar sobre a situação do Nacional, por exemplo, o histórico. Como é que assume essa nova diretoria do Nacional em relação, por exemplo, à dívida do clube, em relação ao caixa mesmo, ao financeiro? Qual é a realidade hoje do Nacional, obviamente, se você puder contextualizar a gente e o torcedor também, né? Certo. O Nacional hoje, ele tem, como qualquer clube, qualquer associação esportiva, você tem algumas pendências, que são pendências que elas vão se desprendendo ao longo do tempo. Você tem processos judiciais, você tem algum tipo de parcelamentos, você tem essas situações. Hoje o Nacional, isso está 100% equacionado. A gente está, nessa transição, a gente está tomando par de tudo que está sendo para trás e a gente já está equacionando o para frente. Então, a nossa intenção hoje é deixar o Nacional completamente equacionado na situação para trás, e o futebol hoje começa com todos os investimentos novos, que são investimentos que o presidente Saulo está correndo atrás, de patrocinadores, de investidores, e inclusive até de parceiros. Eu não sei se você pode, obviamente, tocar nesse ponto, mas, por exemplo, a gente fala dos clubes da Série A, como exemplo. A torcida do Corinthians, por exemplo, levou um susto porque foi revelado pelo próprio clube que a dívida estava em 2,3 bi. Caramba, pelo amor de Deus, como é que se livra disso? Qual que é a realidade hoje, por exemplo, de um clube do Amazonas? Né? O que seria um passivo, aquilo que tem que se equacionar e lidar com essa herança que vem? Porque, enfim, é o normal do futebol, a gente vê acontecer, né? No caso, eu posso falar um pouco mais sobre o Nacional, né? Que a gente tem acesso ao que tem. O Nacional hoje ele é um clube centenário e ele é um clube que tem um patrimônio, assim, diferenciado. Graças a pessoas que vivem o Nacional há muitos anos, como vocês conhecem, basicamente, são aquelas pessoas, eles têm uma responsabilidade enorme com o clube, têm um carinho enorme pelo clube. Então, graças a essas pessoas, hoje, qualquer passivo do Nacional, ele é controlado. Ele está controlado, ele está equacionado, e tudo isso é uma questão apenas de você, ao longo do tempo, ir equacionando todas essas despesas. Então, assim, hoje, o Nacional, a gente não tem nenhum problema em que vá atrapalhar o nosso futebol. Que gere algum tipo de penhora, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje está tudo equacionado, a gente está fazendo esse trabalho de transição, está tomando a par de tudo, está resolvendo todas as pendências. Então, assim, o Nacional, hoje, futebol, ele não vai ter qualquer problema com a dívida. Até porque o patrimônio dele, comparado com a dívida, é algo completamente saudável. Essas pessoas que você cita, que sempre contribuem com o Nacional, dando essa sustentação, Mário Cortez, quem mais? A gente tem um grupo de pessoas, de nacionalinos, que eles vivem o clube, né? Torcedores ilustres, no caso. Isso, também, o próprio né? Mário Cortez, o próprio Maurílio, o próprio Seu Sidney, o próprio... O vice-presidente do ano passado? O Nazareno. São pessoas que vivem o Nacional e são pessoas que são muito preocupadas com o clube e que, graças a Deus, estão lá dentro. O Nacional tem condições, se alguém procurasse virar-se uma SAF? Olha, a SAF, ela é algo que eu posso dar a minha opinião pessoal aqui. Eu entendo que uma SAF, hoje, ela é, vamos dizer assim, viável para um clube que tem uma dívida muito maior do que o seu patrimônio. Então, o que seria interessante, você vende algo, porque a dívida hoje é maior do que o patrimônio, que não é hoje o caso, eu não entendo ser o caso do Nacional, porque, como eu falo, hoje o Nacional ele é completamente saudável, porque se você tem uma dívida X e se você tem um patrimônio muito maior do que essa dívida, então você não tem um problema, você apenas equaciona as despesas, as receitas, e aí você vai, ao longo do tempo, você vai equacionando isso. É o caso do Botafogo, por exemplo. O Botafogo não teria como se livrar de uma dívida que tinha. Então, a salvação foi a SAF. Já o Corinthians, por exemplo, que tem uma dívida absurda, eu vejo totais condições, por exemplo, do Corinthians com uma administração bem realizada, equacionar. Porque tem muito ativo a equipe do Corinthians. Perfeito. E como também, goste ou não dele, o Flamengo, por exemplo, não vê exatamente. com bons olhos uma SAF, né? Porque é um clube que tem as suas finanças controladas,
saiu de um dos maiores devedores do INSS para um clube hoje que joga com um público quase igual de 55 mil pessoas no Maracanã por jogo, seja qual for o jogo. Bom, tem algumas questões que a gente sempre levanta quando entrevista aqui, que é a questão da formação do elenco e tudo mais, né? Já tem alguma novidade aí que pode ser revelada, alguma pistazinha aí, por exemplo, de algum grande nome que possa vir para o Nacional, para brilhantar o campeonato, né? Para a galera já ficar aqui, ó, opa, tem coisa boa aí. Olha, essa eu vou deixar pro presidente, que o presidente, ele toma conta ali de tudo, pessoalmente do futebol, das contratações, dos anúncios, e essa, infelizmente, eu vou deixar passar aqui para ele a bola. Muito trabalho do Ângelo? Muito. O Ângelo é um excelente profissional, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim é uma pessoa que nos últimos 10 anos é o que mais conhece de futebol amazonense como diretor de futebol. Não tenho conhecimento de outro diretor de futebol que tenha tanto tempo de campeonato amazonense aqui como ele. E aí ele tem essa visão de montar times completamente competitivos, com um orçamento que a gente entende ser aceitável. E ele está trabalhando bastante. Está chegando aí agora nos próximos dias para já estar presente com a gente. Já tem boa parte do elenco já está contratada. A gente já está fazendo essa situação de logística e tudo. Mas essa pergunta de nomes é com o presidente ou com o Ângelo. Solta essa bomba aí. O Nacional foi lá na toca, no ninho do Gavião, pegou 10 ou 15 jogadores, comissão técnica. E um passarinho fofoqueiro está me dizendo, olha, ele está indo lá na toca da onça. É verdade? Olha, das negociações, principalmente, eu não tenho essa informação, não. Isso tá bem 7 chaves fechado com o presidente e com o Ângelo. Boa. Não, pode completar. Não. Mário, em relação a orçamento, estimativa de investimento, por exemplo, que se possa levantar ou captar junto com patrocinadores, o ativo do clube, existe uma estimativa? O Zezinho sempre vem aqui e fala que o negócio é dinheiro, meu irmão, é a grana. O homem tá viciado, eu acho que ele vai jogar na Mega Sena. De hoje é muito caro. E aí ele sempre fala, por exemplo, em milhões de investimento para se ganhar um campeonato. Tem essa estimativa, tem esse trabalho, por exemplo, de quanto se possa arrecadar, investir e gastar num campeonato por parte do Nacional em 2025? A gente está começando a montar o nosso orçamento para o ano de 2025, né? Porque, assim, um clube de futebol, apesar do nosso calendário hoje ser um pouco curto, né? Que é apenas o campeonato estadual, a gente tem nacional 12 meses no ano, né? Então, assim, o nosso planejamento hoje, ele está em aberto. Por quê? Porque você trabalha despesas versus receitas. Então, como a gente está correndo atrás muito das receitas ainda, a gente já tem algumas já confirmadas, a gente ainda está terminando de montar isso. Mas é como o Zezinho falou, hoje cada vez mais o futebol tá bem caro, a gente encontra muita dificuldade para trazer um atleta de nível para jogar no Nacional por conta desse calendário um pouco mais curto, né? Eles preferem ter calendário ao longo do ano todo. Então é realmente assim, a gente está encontrando uma dificuldade que a gente está equacionando, mas hoje eu não consigo te dar esse número porque a gente está trabalhando ainda com as receitas. Beleza. Então é isso, meu amigo torcedor nacionalino, vamos segurar a ansiedade. Dia 16 aí a diretoria do Nacional vai divulgar aí os jogadores que serão os contratados para essa temporada de 2025. Mário Cruz falou de muita coisa aí, não revelou muita coisa que o torcedor estava querendo saber, mas tirou algumas dúvidas e agora é esperar dia 16 para a gente conhecer o elenco do Nacional. Aproveita aí, se inscreva no canal A Voz Nacionalina, dá essa força para a gente, deixa seu like, compartilha esse vídeo e tamo junto, pessoal, até a próxima.